Olá! No vídeo de hoje a coisa vai pegar fogo. Vou falar sobre o segundo ponto predominante nos comentários do vídeo A Igreja Verdadeira. Como já esclareci, respeito o comentário de cada um, porém não tenho compromisso com teologia, com doutorado de ninguém. Meu compromisso é com Deus e com as Sagradas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e ver o que está escrito. A lei foi abolida na cruz. Como você entende este assunto? O que a Bíblia apresenta sobre o mesmo? Você quer saber? Então fique ligado, pois é exatamente sobre isso que vou falar neste vídeo. Se você gostou da proposta, já dê seu like, comente, aperte no sino, se inscreva e compartilhe. Tem vários textos bíblicos que transmitem a ideia de que a lei foi abolida por Jesus, cravada na cruz. Finalmente, foi ou não? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 16. Na versão corrigida está escrito assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Com este texto, muitos afirmam, está claro que a lei foi abolida, durou só até João. Te pergunto, até que João? João Batista ou João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse? Se foi só até João Batista, ele morreu antes da morte de Jesus. Então, não foi Jesus que aboliu a lei? A lei não foi abolida com a morte de Jesus, pois antes de ele morrer, João Batista já não existia, certo? O que você diz? Talvez alguém diga, o texto não se refere a João Batista, se refere ao apóstolo João. Porém, o apóstolo João viveu até cerca do ano 100 depois de Cristo e Jesus morreu no ano 31. Como explicar? A lei foi abolida por Jesus com sua morte ou continuou até o ano 100 e João que a aboliu? O que o texto está dizendo de fato? O mesmo texto de Lucas capítulo 16, versículo 16, na Nova Versão Internacional, diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Você percebeu uma diferença da corrigida para a Nova Versão Internacional? Na corrigida diz duraram e na Nova Versão Internacional usa o termo profetizaram. Duraram e profetizaram quer dizer a mesma coisa ou tem significado diferente? Veja o mesmo assunto escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, o versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em todas as versões, este texto escrito por Mateus usa o termo profetizaram. Veja o que o próprio Jesus falou sobre profetizar a respeito dele. Vamos ler em Lucas capítulo 24, os versículos 25 a 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Percebe que Jesus afirmou que todos os profetas profetizaram a respeito dele e que tais profecias se cumpriram? Moisés e todos os demais profetas profetizaram, mas não tiveram oportunidade de ver Jesus face a face. Agora, veja o privilégio de João. Leia comigo em João capítulo 1 e o versículo 29
34 a 36. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Por isso Jesus afirmou em Mateus capítulo 11, versículo 11, na primeira parte: Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Teve maior privilégio que todos os demais profetas antes dele. O privilégio de ver Jesus face a face, de o batizar e o apontar como Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas depois de João Batista ou de Jesus, não houve mais profeta? Claro que sim. O apóstolo João escreveu o Apocalipse, um livro inteiro repleto de profecias. Além do apóstolo João, a Bíblia fala de vários outros profetas após a morte de Jesus. Jesus advertiu-nos para termos cuidado dos falsos profetas. Se tem falsos, é porque também tem verdadeiros. O apóstolo Paulo afirmou que dentre os vários dons dados à igreja, um é o de profecia. Então, a Bíblia afirma em inúmeros versos que o dom de profecia continuou após João, após a morte de Jesus. Porém, de lá para cá, nenhum deles profetizaram sobre a primeira vinda de Cristo e sua missão aqui na terra. Profecias sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo foi só até João Batista. Tais profecias cessaram ali, pois já estava se cumprindo em Jesus. Talvez alguém pense: entendi o que o texto quer dizer sobre profetas só até João. Porém, e sobre a lei? O que o texto está afirmando? O texto base deste vídeo foi Lucas 16:16. Vamos ler agora o versículo seguinte, o versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Meu querido, o sentido da lei neste texto é o mesmo de profeta. Tudo que estava na lei apontando para Cristo se cumpriu, não falhou nada. Vou te dar um exemplo. Abra sua Bíblia e leia comigo em Números capítulo 9 e o versículo 12. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. A Páscoa apontava para Jesus. O cordeiro sacrificado simbolizava o sacrifício de Jesus. Como podem confirmar em 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na lei da Páscoa, não podiam quebrar nenhum osso do cordeiro sacrificado. Tal lei se cumpriu em Jesus? Vejamos o que está escrito em João capítulo 19, versículos 32 até o 36. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Te pergunto, se cumpriu ou não? Você percebe que a lei apontava, profetizava sobre Cristo?
este detalhe de não quebrar nenhum osso de Jesus não foi profetizado por nenhum profeta. Havia sido profetizado pela lei da Páscoa. Talvez alguém esteja pensando, a lei profetizava, apontava para Jesus? Leia comigo em Colossenses capítulo 2, os versículos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ficou claro? Aquelas inúmeras cerimônias que estavam na lei cerimonial, na lei de Moisés, celebrações, festas, sábados, sacrifícios, eram sombras que profetizavam, apontavam para uma realidade. E tal realidade é Cristo. Coloquei minha mão aqui e apareceu uma sombra ali. Você está vendo? A sombra é algo abstrato, que não se queima nem se molha, mas evidencia a existência de algo concreto. No momento que a realidade se encontra com a sombra, a mesma desaparece. Você não enxerga agora, somente a realidade. Após a morte de Jesus, não precisamos observar a lei da Páscoa, dos sacrifícios, daquelas festas, cerimônias, etc. Pois tudo aquilo se cumpriu em Jesus. A lei ou as leis que apontavam para Cristo profetizaram só até João Batista. Mas e as leis que não eram sombra, que não eram de sacrifícios, que não apontavam para Cristo, ainda estão em vigor? Assim como continua o dom de profecia sem profetizar sobre a primeira vinda de Cristo, também continua a lei que não aponta para o ministério de Jesus aqui na terra. Ficou claro para você? O texto de Lucas 16:16 afirma que profecias e leis que apontavam para a primeira vinda de Cristo profetizaram até João Batista. Não está dizendo que após João não tem mais profeta nem lei. Ambos continuam existindo, porém, não mais que apontem, profetizem sobre a primeira vinda de Jesus. Porque não seria profecia, mas história. Talvez alguém esteja pensando, mas tem outros textos na Bíblia que afirmam claramente que a lei foi cravada na cruz. Opa! Então o assunto ainda não encerrou. No próximo vídeo falarei sobre estes textos. Não perca, vai ser muito bom. Até lá!